Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Meu Jeito Pode com meu amigo Ezequiel Wendel, empreendedor e pastor. Tudo bem, Ezequiel? Cláudio, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui, né? Para poder participar agora sentado aqui, né? No lugar do entrevistado, né? Eu espero poder contribuir com alguma informação, ajudar, né, nesse canal que está crescendo muito. E estamos aí para um bate-papo legal, descontraído, vamos ver até onde a gente vai, né? Legal. E fala um pouquinho aí da sua trajetória, Ezequiel. Eu sei que você é pastor, também empreendedor. Fala um pouquinho pra gente. Sim, hoje eu sou pastor da minha igreja, né? Eu tenho um ministério próprio, né? É chamado de ministério próprio quando a gente inicia um projeto novo, né? E eu também tenho meus negócios, né? Eu trabalho também, eu trabalho por fora também, tenho a minha empresa, e a gente consegue conciliar, né? Esse pastoreio, igreja, família, empreendedorismo, um monte de coisa. A gente precisa de se virar nos 30 durante o dia para poder conseguir conciliar esse tempo todo aí, né? E Ezequiel, falando um pouco, até ligando as duas pontas, a parte do empreendedorismo e também a parte da igreja que você lidera, o que você pode dizer pra gente do elo entre essas duas vertentes aí? Cara, são duas coisas muito semelhantes, tá, Cláudio? Quando se trata de empreendedorismo, você precisa de ser um líder na sua empresa para você poder fazer com que a sua empresa cresça, desenvolva, né? E não é diferente na igreja. A única diferença que junta, né, que a gente pode dizer que tem essa entre igreja e empresa, é que a igreja você não visa lucro, né, pessoal, né? Por mais que a igreja tenha a sua parte financeira também, você não vê aquilo como uma fonte de lucro para você sobreviver dela, né? Tá. Diferente do empreendedorismo. Já na sua empresa você tem que investir seu tempo, investir conhecimento para sua empresa crescer e você obter lucro disso, né? Então existe essa diferença, né? Mas por outro lado, a questão da liderança e das humanas, elas seguem quase que a mesma coisa, né? Você cuida de pessoas também. Dentro da empresa, querendo ou não, você acaba cuidando de gente também, né? Você tem que se envolver com funcionário, com pessoas. E na igreja é 100% gente, 100% pessoas. E tem uma certa semelhança porque você acaba ajudando as pessoas também, né? Sim. Dentro da empresa você tem que, lógico, ajudar as pessoas propriamente para a empresa crescer e também na igreja para elas evoluírem, né? Sim. Esse papel é muito importante. E hoje, Ezequiel, com a parte da igreja, como é que você vê esse movimento de ajuda às pessoas, entendeu? Até que a gente vê que hoje as pessoas estão muito ligadas em redes sociais, estão deixando um pouco de lado a parte espiritual. O que você pode aconselhar pra gente nesse sentido? É bem diferente, Cláudio, você pastorear, né, uma igreja na época que nós estamos vivendo hoje, que essa é a época das redes sociais, das mídias digitais, enfim, do que aqui 10, 15 anos atrás. Eu tive o prazer de ter a experiência nas duas eras, né? Tá. A era do analógico e do digital, vamos dizer assim, né? Na época do analógico, por exemplo, eu entendo que era um pouco mais fácil, cara. Né? Até assim, porque o que acontece? Quando, por exemplo, a gente ia ministrar uma palavra, né? Na época do analógico. Então, quando você ia estudar, você tinha que se mergulhar nos livros, ler, buscar para você fazer uma ministração que venha realmente preencher o coração das pessoas. Hoje você tem a mídia digital, você tem um acesso muito fácil, né? Tem até as inteligências artificiais que te auxiliam, né? Tem pastores utilizando disso para poder tirar um esboço, um sermão, alguma coisa. E outra parte que dificulta na época de hoje também, porque é assim, se você fala alguma coisa na igreja que causa dúvida em quem tá te ouvindo, o cara na hora te enfia a mão no bolso, tira o celular, deixa eu ver se esse camarada tá falando certo. E ele já consulta pra saber. Contesta você. Acontece muito disso, cara. Acontece muito disso. Então, cara, as pessoas elas têm esse hábito, assim. É claro que eles não fazem isso no decorrer do culto, por exemplo. Ô, pastorzão, você falou um negócio errado aí, pode parar. Mas quando acaba o culto, eles chamam o pastor. Mas eu pesquisei aqui, ó. Não tá muito dentro daquilo que você falou.
Né? Então, hoje a exigência é muito maior. Para quem cuida de um público de igreja, assim, é bem maior, cara. Nessa época a gente vive da mídia digital, das redes sociais, é bem maior. E hoje, o que você diz a respeito do tratamento que você dá para as pessoas dentro da sua igreja? O que diferencia hoje dentro da sua igreja, Ezequiel? Amigão, é assim, eu aceitei, né? Eu aceitei viver o evangelho quando eu ainda era jovem, né? Uhum. Apesar que eu não sou tão velho assim, eu tenho só 22 anos, né? Só que passaram 22 anos, eu continuei com 22. Com 21 anos, né? Com 21 anos eu aceitei viver o evangelho de Cristo, né? E assim, foram praticamente 23 anos vivendo dentro de grandes igrejas aqui na cidade que nós vivemos. E eu identifiquei uma deficiência, cara. Uma deficiência no sentido de quê? Que havia um desequilíbrio, né? Os pastores tratavam, principalmente quando se fala de igreja pentecostal. O que é a igreja? O que é a igreja pentecostal? Que é a igreja arminiana, que o povo fala, que eles pregam. A igreja pentecostal, eles tratam tudo espiritual, entendeu? Se você tem assim, vamos supor, você tem um problema no casamento. A pessoa tá com um problema no casamento, tá separando da mulher. Ah, não, é o diabo que tá destruindo sua família, filho. Aí o que o pastor pentecostal ele faz? Ele fala, não, vou fazer uma campanha da família na sua casa e vou orar na sua casa durante 7 dias e o seu problema vai ser resolvido. E não é assim que as coisas funcionam. Porque ele trata tudo no cunho espiritual. Tá. E aí, eu vendo que existe uma deficiência nas igrejas nesse sentido, nós decidimos então fazer um trabalho diferente, que é o nosso diferencial. Nós tratamos corpo, alma e espírito, né? Então, se o cara fala pra mim assim, o cara fala assim, eu tô separando da minha esposa. Não, eu faço uma triagem com esse camarada pra saber aonde que tá o problema dele. Onde tá o seu problema, amigo? Você tá separando sua esposa. Aí, um exemplo, a esposa fala assim, pastor, sabe o que é, cara? É que ele não tá atendendo muito lá naquelas horas, então, né? Opa, peraí, o problema então não é espiritual, o problema então é patológico, tá precisando de um médico. Né? Ele tá precisando de um tratamento para poder melhorar a sua eficiência masculina, vamos dizer assim. Então, você tem que orientar o cara nisso. E os pastores têm esse tabu. Né? Eles não tratam nessa profundidade. Eles acham que tudo se resolve com oração, com jejum, com consagração, mas você tem que causar o equilíbrio, né? Então a gente trata o quê? Corpo, alma e espírito. O corpo patológico, leva no médico, o médico resolve. Se tiver que tomar remédio, toma. Se tiver que passar no psicólogo, passa. Se for problema na alma, que a alma a gente chama assim, a alma é o centro das nossas emoções. A nossa alma, Cláudia, é onde fica registrado nossos sentimentos, nossas memórias, fica registrado as dores que nós passamos, fica tudo na alma, né? Então, você pega uma pessoa com problema de depressão, por exemplo, ela pode ser o quê? Ela pode ser no cunho físico, né, patológico, um problema de hormônio, alguma coisa ou outra. Ela pode ser espiritual, né, uma influência espiritual sobre a vida daquela pessoa que está causando essa depressão, e ela pode ser um problema na alma, né? Um trauma que ela viveu lá atrás, uma perda no familiar que causa isso nela. Você tem que tratar, você tem que equilibrar. E na nossa igreja nós causamos esse equilíbrio. Nós ensinamos, você tem que comer bem, né? Você tem que fazer exercício, você precisa de dormir bem. Nós ensinamos, você tem que ter sua espiritualidade, sim. Louvores, vir na igreja, participar dos cultos para você alimentar o seu espiritual, né? E a alma, que é a questão terapêutica, né? Se você tem algum trauma, algum problema que está influenciando nos outros demais, precisa ser tratado e causar esse equilíbrio, né? Então esse é o que faz a gente ser assim uma comunidade, né, que está crescendo muito, diferente das outras que a gente está acostumado a encontrar, né? Entendi. E hoje, como é que você vê essa juventude, Ezequiel? Até a gente vê que as redes sociais, elas influenciam muito na vida dos jovens, e a gente vê que o número de pessoas, principalmente jovens, com depressão, com uma certa ansiedade, né? E até de querer conseguir as coisas rápido, meio que virou uma pandemia isso aí. Sim. Né? E a gente vê que é um problema, né? E a gente vê que toda a base também é espiritual e familiar. Uhum. Como é que você vê isso dentro da
da igreja? Você tem casos dentro da igreja de jovens que têm esse tipo de problema? Sim, o primeiro passo, como eu falei no começo, é você fazer uma triagem e identificar o problema. Né? Hoje nós estamos vivendo na era do digital, tudo rápido, né? Tudo que é rápido, o pessoal não tem paciência para mais nada, para esperar nada, e isso está causando cada vez mais ansiedade nas pessoas. Né? Cara, os caras desenvolveram no WhatsApp velocidade 2 agora. Você escuta o cara, você nem entende o que o cara tá falando, mano. Eu fico doido quando eu vejo alguém ouvir. Eu falei, cara, você tá entendendo alguma coisa aí? Né? O cara, hoje em dia, você tá na sua casa, você pede um iFood, dentro de 5, 10 minutos tem comida na sua casa, cara. Você entendeu? Antigamente, o que a gente fazia, Cláudio? Né? Antigamente a gente ia pra um trailer, ia pra um lanche, juntava os amigos, hoje não, o cara só fica... convivência social, né? Tá acabando, porque é tudo de dentro de casa. É tudo de dentro de casa, né? Você faz tudo dentro de casa, você pede o lanche dentro de casa, você conversa com as pessoas de dentro de casa, você se relaciona de dentro de casa. E isso tá causando o que nas pessoas? Tá causando cada vez mais o enclausulamento. Ele fica dentro de casa, escondido, sabe? O cara antissocial, não quer conversar com ninguém. Ele não precisa, na cabeça dele, ele não precisa de falar com ninguém. Porque ele tá com o celular. Ele tá com o celular. E aí ele tá vivendo um mundo paralelo. Exatamente, né? Cara. Aí isso vai trazendo o que pra ele? Vai trazendo depressão, vai trazendo ansiedade, e que é a doença que mais atinge as pessoas hoje, né? Suicídio, cara. Eu trato muitos jovens com sentimento de suicídio que se cortam. Entendeu? Os caras ficam se cortando pra poder tirar a dor. Cara, casos de pessoas do pastor, eu me corto porque quando eu me corto eu sinto prazer em me cortar. E aí você vai analisar a vida do cara, você entendeu? O cara totalmente antissocial, vive fechado no mundo virtual, dentro da internet. Compartilha as coisas, não compartilha. Exatamente. E são pessoas que os pais, às vezes, Cláudio, não percebem. Os pais, eles estão vivendo a vida agitada deles fora do quarto desse jovem, lá no trabalho, na empresa, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e não consegue pôr os olhos na vida dele, dos seus filhos, e perceber que os seus filhos estão ficando cada vez mais preso, sabe? Cada vez mais refém de dores que às vezes eles os pais poderiam resolver. E você vê cada vez mais, né, os pais dando até o próprio celular, tablet, bem mais, as crianças bem mais novas, né? Bem mais novas, cara. Criançada aí 2, 3 anos. 3 anos já sabe dominar tudo no celular. Eu acho até engraçado, assim, que eu gosto de contar alguns casos, né, cara? E fazer umas ilustrações, né? Imagina uma família, né? A mãe que conversa com a vizinha no portão, né? E o filho de 3 anos chamando a mãe: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. E a mãe querendo conversar com a vizinha, atualizar as informações do bairro, né? E o que ela faz? Ela vai dar o celular pro filho. Porque ela vai deixar, não, o menino tem 3 anos, dá o celular pra assistir um vídeo lá, vai pra dentro, vai no sofá, fica na sala. É o mais fácil, né? É o mais fácil, entendeu? Em vez de pegar, ouvir o que a criança quer, atender aquela necessidade, não. E aí o que acontece? Os pais hoje tá deixando que o celular, a TV eduque os seus filhos. E eles não sabem nem o que os filhos vêm assistindo, né? Dentro desse mundo, né, cara, que é a mídia digital, né, que é a internet hoje, entendeu? E aí isso vai causando o quê? A criança vai crescendo já viciada nisso, né? Aí quando chega na sua adolescência, e hoje tem agora essa questão do TikTok, né? Essas mídias, né, sociais aí que as meninas, principalmente as meninas, ficam vivendo uma vida que nem existe, né? É uma enxurrada de informações, né? São informações rápidas. Muito rápido. E o nosso corpo, cara, a nossa mente não processa isso tão rápido. E eu vejo também, Ezequiel, que a maioria das informações não são filtradas. Aí o jovem, ele se nutre de coisas que são supérfluas e que não fazem, às vezes, bem pra ele, né? Sim. E eu vejo até, eu assisti o documentário do TikTok, o próprio TikTok, dentro do Netflix, se não me engano. Falando exatamente isso aí, porque eles, hoje, eles constroem alguma coisa pra te viciar, como se fosse uma droga, entendeu? E você, pai, tome cuidado com isso aí, viu?
Porque fique de olho no seu filho, que fica muito no celular, que fica muito nessas redes sociais. As redes sociais querem que você vicie seu filho, entendeu? Então, e isso causa um problema lá na frente, né? Com certeza, porque assim, cara, a gente tem que viver os processos da vida, Cláudio, sabe? E quando você foge do padrão desse processo, alguma coisa tá errada, né? Eu sou muito observador, sabe? O fato da gente cuidar de pessoas, a gente começa a ter uns três. A gente observa os trejeitos das pessoas, a gente começa a identificar, essa pessoa tá com um problema assim. E eu lembro uma vez que apareceu uma menina de ter uns 5, 6 anos de idade. Cara, ela se vestia igual uma mulher adulta. Igual uma mulher adulta, cara. Sabe, os acessórios, o jeito, a maquiagem. Isso tá errado, cara. Não é assim. É porque ela pula uma etapa da vida. Pula, porque os pais podem até achar bonitinho. Nossa, que belezinha, meu filhinho. Cara, mas ela é uma criança. Ela não é uma adulta. Ela não pode sensualizar do jeito que ela tá sensualizando. Essa é a questão. Aí se você faz uma investigação mais a fundo, aí você descobre que a criança foi abusada. Você descobre um monte de coisa errada, cara, dentro daquela casa, que tá levando essa criança a partir por esse lado. E até o que ela tá consumindo também. E o que ela tá consumindo. Porque elas querem se parecer com aquilo que elas gostam. Exato. Entendeu? Ela quer se vestir igual, fazer igual, né? Então, existe um monte de coisas, cara, por trás disso, né? Que vai levando os jovens... porque se você parar pra pensar, eles vão construindo um mundo imaginário que não existe. Porque uma coisa é você ver na internet, camarada tirando foto nos lugares, mas você não sabe como é que tá a vida desse cara, né? Então, é igual a gente vê muita gente, né? Na hora que vai tirar foto, sorri, né? Então, ao mesmo tempo, na hora que pega, tira a foto, já fecha a cara. Porque aí o problema tá ali, tá, entendeu? Então é um monte de informação, cara, que tá sendo injetado na vida das nossas crianças hoje, que são muito prejudiciais. E quem tem que tomar cuidado, bem lembrado, bem que você chamou a atenção dos pais. Olha o que seus filhos estão assistindo, vê se o desenho tá na classificação da faixa etária para ele assistir aquele desenho, cara. Porque se tá assistindo um filme de terror, de sanguinário com uma criança de 4, 5 anos, o que você tá construindo na mente dessa criança, cara? Como que essa criança vai crescer? Vai achar que é normal cortar o braço de um, machucar o outro, matar o outro, vai achar que é normal, entendeu? Então, e como é que você vê o papel da família aí, Ezequiel, dentro desse contexto? Extremamente importante, cara. Eu acho que a ausência, se tiver a ausência de um dos dois, do pai ou da mãe, aí no crescimento na formação da criança, cara, do adolescente, até do jovem, cara, se você se omitir no seu papel, você vai ter um problema na sua geração, com certeza, com certeza. E nós como pai, como mãe, né, nós temos o papel de criar uma nova geração. Né? A partir do momento que você tem um filho, uma filha, você está dando uma oportunidade para o mundo melhorar. E se você não cuidar do seu filho, você não cuidar da sua filha, não direcionar, não dar o caminho, não dar a direção para eles, você vai contribuir para o mundo piorar. Né? Então é muito importante, cara. É muito importante. Você vê que cada vez mais, então, a gente tem que dar atenção para os menores, né? E ir seguindo isso aí até a questão assim de pais separados. Às vezes a criança tem um certo vazio por causa do pai ou da própria mãe, e eu vejo muitas vezes a criança, na verdade, recebendo coisas que é para, às vezes, preencher um vazio que existe, que não são coisas que vão estar preenchendo esse vazio. Não são coisas. E sim, são coisas que você preenche sim, com atenção, com carinho, com amor com essas crianças, né? E a gente vê muitos jovens hoje com um certo, eu não diria distúrbio, mas um certo desvio. Por quê? Porque lá atrás teve algum problema. Foi uma ausência, né? Houve ausência de alguma coisa ali atrás. É que você falou, foi muito interessante. O que os pais hoje, né, fazem? Hoje nós vivemos um mundo corrido, né? Tudo é corrido, cara. Tudo é muito acelerado. Todo mundo precisa de trabalhar. Todo mundo precisa de ganhar o seu dinheiro.
E às vezes o pai e a mãe faz isso, larga o filho na escola, né? Eu tenho um amigo, né, na minha igreja que ele trabalha numa escola, cara, ele tem pais que deixam os filhos 7 horas da manhã na escola, vai buscar 8 horas da noite. Entendeu? E eles ficam o dia todo trabalhando. E aí você faz uma pequena pesquisa, você conversa com ele rapidinho, assim, é a criança que mais dá problema na escola. É a criança que tem mais dificuldade na escola de aprendizagem. Entendeu? São as crianças que tem menos tempo que tá junto dos pais. Olha a importância da família, cara. Entende? E aí você vai vendo assim, ó, é a insuficiência que tá acontecendo, né? A ausência, né? Eu costumo dizer assim, ó, Cláudio, nós somos formados por 5 traços de caráter. E esses traços de caráter, ele é formado até os 7 anos de idade. Tá. Mas ele é formado desde a concepção, cara. A partir do momento que houve a concepção, que a mulher fica grávida, a partir daquele momento esse traço de caráter começa a ser formado. Então, se você não tiver esse cuidado desde o ventre, desde quando a criança está ali na barriga da mãe, se você não cuidar, se você abandonar, essa criança já vai crescer com falta de algo. Entendeu? Então aí você vai criar uma criança, vai desenvolver um caráter de uma criança que ela vai te dar um problema futuramente, né? Só pra você ter ideia, Cláudio, vou dar um exemplo. Na minha igreja, tem um jovem lá na minha igreja, ele era extremamente problemático. Problemático no sentido assim, era um problema e não era. Tudo que você dava pra ele fazer, ele queria se destacar no que ele queria fazer. Tudo, cara. Você falar pra ele assim, ó, cara, varre pra mim a frente. Ele queria varrer o melhor dele. Isso parece... o máximo. Parece bom, né? Olhando assim, a grosso modo, pô, o cara é dedicado. Cara, ó, preciso de pintar. Cara, ele queria ser o primeiro pra estar lá pra poder pintar alguma coisa na igreja. Eu preciso fazer isso. Ele sempre se destacava no melhor. Campeão brasileiro de natação. Sabe? Representou a nossa cidade várias vezes em campeonatos no estado e no Brasil também. Cara se destaca, tudo que ele vai fazer se destaca. E um dia conversando com ele, fui entender, cara. O cara assim, a mãe, assim, quando nasceu, o pai foi embora de casa. A mãe teve que trabalhar para cuidar dele. Então, conversando com ele, eu entendi, e ele mesmo compreendeu isso também, porque às vezes a pessoa nem ela não sabe porque ela é assim. Nem ela não entende. É inconsciente. Por que eu falo alto? Eu falo alto, eu quero a atenção de todo mundo que eu tô falando. Alguma coisa você tá querendo. Sabe? E esse camarada fala alto e tal. O problema dele era com paternidade. Então ele queria provar pro pai dele, por mais que o pai dele abandonou ele, inconscientemente, eu vou provar pro meu pai que eu vou ser alguém na minha vida. Eu vou trazer uma medalha lá da natação. Eu vou provar. No quarto dele, cheio de medalhas. Então ele quer provar alguma coisa pra alguém. Só que mesmo assim não preenchia o vazio. Não preenchia, cara. Porque isso se torna insaciável. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse cara, você tem que trazer ele pra realidade. Você tem que mostrar que ele tem uma identidade. Amigão, você não precisa provar nada pra ninguém. Você é o que você é. Ah, meu pai foi embora. Cara, resolve isso com seu pai. Seu pai foi embora, ele não tava... Aí você tem que criar um ambiente pra ele compreender. Seu pai foi embora, amigão, ele não estava preparado para cuidar de você. O melhor dele foi embora. A melhor coisa que ele tinha para fazer é ter ido embora do que ficar com você e fazer você sofrer ainda mais com a presença dele. Então você traz para uma realidade, o cara senta nessa realidade e fala, puxa, ele começa a entender, não, realmente é isso mesmo. Já se resolveu com o pai agora, né? Já foi atrás do pai, abraçou o pai, deu um beijo no pai, tá resolvido. E agora você vê que houve uma transformação. Né, mas como que isso foi implantado na vida dele? Lá na infância. Desde quando era bebezinho, foi abandonado, isso veio trazendo para a vida dele. Interessante e isso. E a maioria das coisas que acontecem, que você vê aí que tem problemas com a própria juventude hoje, são coisas que aconteceram lá atrás, né? Sim. E a maioria se você for fazer uma investigação no passado da pessoa, você vê que muitos traumas aconteceram lá atrás e ela vem até de uma forma inconsciente trazendo isso com ela, sim, né? Sim. Eu uso uma
uma ideia, né? Eu gosto de contar um caos. Às vezes eu falo, quando eu vou falar sobre isso na igreja, algumas pessoas aceitam de bate-pronto. Não, é isso mesmo. Outras pessoas falam, não, porque quando se trata de religião, de igreja, sempre tem um bloqueio quando você vai para o lado científico. Os caras falam, eles querem, como eu falei, querem espiritualizar tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu uso um exemplo seguinte. Imagina assim, uma mãe solteira que tem que trabalhar o dia todo e o filho fica na escola o dia inteiro. A mãe passa na creche, pega e leva pra casa. A mãe tá cansada, assistindo novelinha das 8. Beleza? Tomando água. Imagina a mãe tomando um copo d'água e de repente ela toma um copo d'água, coloca no cantinho do sofá uma criança de 3 anos. A criança fala assim, nossa, eu vou ajudar minha mãe. Na cabecinha da criança, vou ajudar minha mãe porque ela tá cansada, eu vou colocar essa caneca na pia pra ela. E essa criança derruba a caneca e quebra a caneca. No momento que ela quebra a caneca, o estado emocional dessa criança está elevadíssimo. Por quê? Ele assustou. Nossa, eu quebrei a caneca, o que eu vou fazer? Aí a mãe chega, tá vendo o que você fez? Você não serve pra nada mesmo. Você não faz nada certo. O que ela instalou na mente daquela criança? Eu não sirvo pra nada, eu não faço nada certo. E aí essa criança agora, que ela vai crescer na escola, quando a professora fala, nossa, tá errado. Ah, é. Bem que a minha mãe falou mesmo, não sirvo pra nada, não faço nada certo. Vai pro trabalho, o chefe chama atenção, não sirvo pra nada mesmo, não faço nada. Ele vai nutrindo aquilo. Ele vai nutrindo, porque foi instalado isso nele. E exatamente o que você tá falando, isso vem lá da infância, cara. Vem de lá. E o problema dessas crianças, o que essas crianças tendem a fazer é o quê? Ela tende a viver uma vida que não existe e vai pro mundo virtual. Ela pega o celular, faz amizades pelo celular, porque ali ninguém conhece ela mesmo, ninguém vai falar mal dela. De repente ela cria um personagem que ela não é. Exato. E vai viver uma dupla personalidade. E agora ela vai começar a viver no mundinho dela. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas que vivem traumas assim e se fecham, se trancam para o mundo, ela sempre vai pro lado da depressão e suicídio. Porque a depressão é uma porta, né, pro suicídio, né, cara? O estado depressivo simplesmente ela é só o início de um passo, né? E quando chega pessoas assim com esse sentimento na igreja, e qual assim, o conselho ou procedimento que vocês dão para essas pessoas? E também são muitas pessoas que chegam assim nesse estado na igreja? Cláudio, infelizmente, cara, na época de hoje, sim, sabe, esses últimos 5 anos a gente vê muitos casos assim, até porque são casos assim, como a gente tem falado, né, cara, são casos que não são casos recentes, são coisas que a pessoa vem trazendo, sabe? Principalmente, cara, assim, é incrível o número de mulheres que foram abusadas na infância. Quando você não toca no assunto, cara, você não sabe. Mas quando você começa a mexer, começa a falar, quando a minha esposa, ela acessa muito rápido o coração das mulheres, elas começam a confessar coisas assim que, cara, tipo assim, você fica de boca aberta, você não acredita. E isso influencia muito, sabe, na parte do autoestima da mulher. Isso influencia muito na parte do relacionamento marido e mulher. E os casamentos começam a se diluir, se desfazer. Você fica pensando, mas por que o casamento não tá dando certo? Por que tem tantos problemas? Porque teve um problema lá atrás. Porque teve problema lá atrás. E essas mulheres, até homens também, né, eles trazem esses traumas com eles, sabe? E eles começam a ir pro lado da depressão, porque elas não conseguem dar certo em algumas áreas da vida, entendeu? Porque eles se trancam, né? E o maior número de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, os 3 maiores motivos perder um parente que amava demais e não sabe lidar com o luto. O segundo maior motivo, abuso na infância. E o terceiro motivo também é a questão da insuficiência familiar, ou do pai ou da mãe. Exatamente, aceitação, né? Porque houve um trauma instalado lá atrás, entendeu? É muito grande o número, cara, é muito grande. E a gente trata essas pessoas exatamente fazendo essa triagem, né? Tentando compreender. Peraí, isso que você está sentindo é um problema patológico? Se for, nós vamos ter que caminhar você para um médico, você vai tomar hormônio, vai ter alguma coisinha que vai resolver.
Isso é problema espiritual, influência espiritual, sabe, aquela vibe negativa do ambiente. Se for, nós vamos fazer uma campanha na igreja. Aí sim a campanha dá certo. Faz a campanha na igreja, coloca a mão, ora e vai dar tudo certo. Isso é um problema emocional, é na alma, tá instalado na alma, tá no seu subconsciente, a gente precisa de tratar isso. Aí nós vamos tratar e vamos aplicar as práticas terapêuticas, né, as técnicas terapêuticas e tentar ressuscitar a alegria na vida dessa pessoa de novo para ela voltar a viver. Né? Então a gente faz, quando chega essas pessoas, a gente faz essa triagem primeiro para identificar. Identificando, aí a gente vai a fundo. Né, entendi. E isso é muito importante porque às vezes até a gente fala do psicólogo, terapeuta, psiquiatra, e tem muita gente que não tem acesso a isso aí, né? Sim. E que às vezes você resolve com, sei lá, com uma atenção, com uma palavra para a pessoa. Você pode tirar ela de um estado e mostrar para ela ali numa simples conversa. Sim. Entendeu? Eu já, pelo papel que eu tenho e tive em algumas corporações, a gente vê que as pessoas elas querem ser escutadas, entendeu? E às vezes por um pequeno direcionamento que você deu para a pessoa, ela pega e deslancha. É impressionante isso aí, eu tenho Sim. vários exemplos e que deram muito certo, entendeu? Por quê? Porque você escutou, analisou um pouco da pessoa e deu o direcionamento certo. Exatamente. Eu conheci um amigo, inclusive depois eu vou até indicar você para trazê-lo aqui. O nome dele é Elvis. Cara, o Elvis, ele foi diretor de compras da Petrobras e ele viajava muito a trabalho no Brasil. Ele tinha um filho e uma filha. E ele conta a história, cara, de que ele chegou na casa dele um dia, saiu para almoçar, ele mudou para a cidade onde estava trabalhando. Ele foi para almoçar em casa, encontrou com o filho estava lá tocando violão e tal, tudo normal, tudo tranquilo. Ele voltou pro trabalho. Quando foi 3 horas da tarde, alguém ligou para ele, né? Elvis, vem aqui para sua casa que aconteceu uma tragédia. E o Elvis voltou para casa. Quando ele chegou perto da casa dele, ele conta que era um sobrado, que era um mercado embaixo. Quando ele chegou perto da casa dele, ele encontrou o filho dele morto. Tinha se enforcado na caixa d'água da casa dele. Nossa. Porque não foi ouvido, cara. Entendeu? Com certeza tinha alguma coisa guardada ali dentro que precisava ser colocada pra fora. Ele não enxergou. Porque era um pai presente. Pra você ver como é que é, cara. Era um pai presente, dava atenção pro filho, conversava, sabe? Tinha mais. Mas, cara, se guardar, cara, essa é a questão. A gente precisa entender, aprender a pôr as coisas pra fora. Aprende a se expor. Cara, quer ver uma coisa que você não sabia? Eu fui abusado, cara, dos 7 até os 10 anos de idade. Nossa. Eu sofri abuso diariamente na minha infância. Entendeu? Eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia como lidar com isso. Entende? E depois, isso influenciou diretamente no meu desenvolvimento. Sabe? Como homem, no meu desenvolvimento como pessoa, na sociedade. Sabe? Eu era assim, um adolescente extremamente revoltado. Fui usuário de droga muito cedo, com 3 anos de idade usava droga, bebia demais, bebia de ficar caído. E as pessoas, ninguém entendia porque eu tinha essa revolta. Né? Nem eu não entendia, cara. Eu entendi. Por que uma criança de 7 anos não entende o que está acontecendo com ela? Nem eu não entendia isso. Entendeu? E isso ficou trancado dentro de mim. Um tempão, porque eu tinha vergonha de falar do assunto. Eu não sabia a importância que era para mim poder falar, pôr pra fora. Cara, isso é uma ação terapêutica. Sabe? Quando você não queria que ninguém soubesse. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Nossa, o pessoal vai achar, sabe? Quer dizer, você tem ali o pensamento, na verdade, o sentimento que as pessoas vão me julgar. Exatamente. É o julgamento. E o que o abusador faz? A primeira coisa que o abusador fala assim, ó, ele tampa a tua boca. Ele fala assim, ó, você fica quieto, hein? É a primeira coisa que ele fala, você não vai falar nada pra ninguém. Porque se você falar, eu vou pegar sua irmã, eu mato seus pais. Então a primeira coisa que o abusador faz é colocar... Exatamente, é tampar a tua boca. E nisso você aprende a fazer o quê? Fica quieto. Você aprende a ficar quieto. Sabe? Meu pai faleceu, não sabe disso.
Entendi. Eu não tive coragem de contar isso pro meu pai, sabe? Porque eu não sabia lidar com isso. Eu não tinha entendimento do quanto era importante para mim dar. Eu fui entender isso, a importância de pôr para fora isso, quando meu casamento acabou. Quando eu vi que esse ato que aconteceu comigo na minha infância estava influenciando diretamente o meu casamento com a minha esposa. Nós nos separamos e no momento que eu estava na praça com meus filhos, né, eu tinha só o Wallace e o Wesley, não tinha o mais novo. No momento que eu estava na praça com ele, que ela tinha levado eles na praça para mim poder brincar um pouquinho com eles, naquele momento eu contei para ela o que tinha acontecido. E isso pra mim foi libertador. Uma libertação. Foi uma cura pra mim. Por isso que a gente fala, gente, coloca pra fora. Nem que for pra um amigo, sabe? Nem que for, cara, nem for pra uma pessoa que você nem conheça, mas coloque pra fora. O que o psicólogo faz? Ele te ouve. Tem gente que paga caro por uma sessão com psicólogo só pra ser ouvido. E a gente só quer falar, cara. Entende? Então, se a gente trazer, se eu venho trazendo esse silêncio comigo durante essa vida toda, não sei, de repente eu não estaria aqui hoje. Porque é uma dor que fica dentro de você. E que você vai só libertar se você expor isso aí pra fora, né? Exatamente. Na verdade, de alguma forma, você expurgar isso aí, né? Isso. Porque, assim, você falando isso aí, com certeza deve ter muitas pessoas aí que já passaram por isso, né? Então, é legal até você dar esse testemunho, porque isso aí encoraja outras pessoas a estarem tratando dessa cicatriz que ficou. Sim. Né? Porque... Na verdade, é uma amargura que fica, né? Porque é um ato imperdoável. O primeiro sentimento que você tem, nunca vou perdoar esse cara. Depois que eu fiquei jovem, que eu fiquei malandro, eu ficava doido, eu era doido pra encontrar o camarada. Minha vontade era esganar, eu ia arrancar o coração dele com a mão. Era a minha vontade, porque é uma... Você estava nutrindo um sentimento. Exatamente. Aí nasce, o que nasce de uma criança dessa? Nasce, nada contra, né? Mas a maioria das pessoas que tem problema com homossexualismo, nasce o pedófilo, nasce o estrupador, nasce o serial killer. Daí que nasce, cara. Se você pegar todos esses caras, eu não vou generalizar, sabe? Mas uma grande maioria, Cláudio, se você pegar, eles tiveram problema lá na infância. Se você for ver todos esses caras que fazem essas barbaridades por aí. Que não se libertaram, né? Não se libertaram, entendeu? Então, aí alguém pode falar assim, cara, mas como que eu vou contar algo tão íntimo pra alguém? Entendeu? Cara, procura um psicólogo, procura um terapeuta. Os caras são preparados pra te ouvir, entendeu? Eles são preparados pra ouvir o que você tem dentro de você, mas conta que é preciso contar. E mesmo porque eles têm um juramento que eles não podem falar pra ninguém sobre o que você fala pra ele, tá? Então, é uma ética entre eles. Exato. É a mesma coisa do pastor, é ética pastoral. A gente fica contando os casos das pessoas, né? E expondo, né? As vergonhas das pessoas, né, cara? Mas então assim. Mas aí você se libertou, né, Ezequiel? Sim. O ato de falar. Na verdade, teve que acontecer uma coisa muito forte e você vê o que você estava perdendo também. Talvez nutrindo aquele sentimento que você tinha. E que a melhor coisa que você viu, na verdade, foi de se abrir com uma pessoa, né, que talvez naquele momento você tenha perdido, né? Sim, exatamente. E esse ato, essa ação, né, de sentar e falar, olha, eu preciso de falar uma coisa pra você, eu passei por isso, assim. Isso foi restaurador. Né? Tanto pra mim. Ela acho que foi uma surpresa gigantesca. Demais, porque ela não esperava isso. Ela não entendia. Isso também ajudou, talvez, até você falar assim. Porque tem algumas coisas que você faz inconscientemente, né? Porque por causa daquela raiva que você tá dentro do coração, daquele sentimento que você tá dentro do coração. E a partir do momento que você se abre pra pessoa, a pessoa vai entender, né, tudo aquilo que você passou lá atrás, o que você tá passando. Sim. E que você tá. E pelo fato só de você pegar e ter esse ato corajoso, eu diria corajoso mesmo, de chegar nela e falar o que aconteceu, já é um ato libertador. E pra ela... Exatamente. Ela não entendia algumas atitudes minhas.
Mas por que ele é isso? Por que ele faz assim? Por que ele fala alto? Por que ele briga? Por que ele é violento? Né? Nunca fui violento com ela a ponto de tocar, né? Nunca toquei, graças a Deus eu tive essa consciência, mas eu era muito explosivo no trânsito, com as pessoas, sabe? O toque das pessoas me incomodava, cara. Sabe, assim, você como meu amigo, eu tipo assim, o aperto de mão era o suficiente, o abraço pra mim era algo, tipo assim, sem chance, mano. Você nunca ia ter um abraço meu com um amigo, cara, porque isso me incomodava. Entendi. Entendeu? Você tinha um certo bloqueio, né? Eu tinha esse sabe, eu tinha essa repulsa da figura masculina, entendeu? E aí ela não compreendia esses atos de explosivo sanguíneo, essa parte colérica sanguíneo que eu tinha, né? E então quando eu expus isso, ela entendeu, existe um problema aqui, pode ser que dá pra arrumar, né? E eu entendi, quando eu contei isso pra ela, Cláudio, eu contei debaixo de lágrimas, chorando, mal falava no assunto, sabe? Eu não conseguia. Só pra você ter uma noção do trauma instalado em mim, cara, que quando se via um noticiário na televisão que o pai abusou de uma criança, eu sentia vômito. Eu tinha vômito e ela não entendia. Eu ia pro banheiro vomitar, cara. Eu chorava no banheiro, sabe? Eu ficava doido pra encontrar um cara desse, entende? E era algo que tava dentro de mim, era uma amargura, né? E eu fui, cara, incrivelmente, eu fui me libertar disso mesmo, assim, pra não sentir dor mais no meu sentimento em relação a isso, quando eu perdoei esse camarada. Por isso que eu falo assim, parece que é algo imperdoável. Mas o perdão, cara, perdão é o passo pra tudo, cara. Porque não adianta, o cara não perdoa. Não perdoa meu pai. Cara, tem quantas pessoas que eu recebo na igreja, Cláudio, que foi abusado pelo próprio pai, cara. Pelo próprio pai. E aí você olha pra menina e fala assim, você tem que perdoar ele. Ela fala, como que eu vou perdoar o cara que abusou, que era pra me proteger? Uma figura que era pra ser meu protetor, eu vou perdoar? Fala, mas se você quiser viver uma vida plena, liberta, transformada, você tem que perdoar ele. Deixar pra trás aquilo que aconteceu, né? Igual o ato que você fez de falar com sua esposa deve ter sido um ato tão libertador que a partir daquela data ali, a sua vida se transformou. Demais. Se transformou muito. Foi um divisor de águas ali pra você. Sim. Eu acho que, com certeza, de lá pra cá você cresceu muito, você não só como ser humano. E aí que me fez entender. E aí aonde foi que eu compreendi o quê? Cara, não é só espiritual. Não é só ir na igreja, Cláudio. Não é, cara. Aí que foi nesse dia, nesse momento, nessa fase, né, durante esses 6 meses de processo, que eu fui entender, cara, eu tô na igreja. Eu vivo dentro da igreja. E eu tô assim. Então foi aonde eu comecei a entender que não é somente o fato de ir dentro da igreja, cara. É o fato também de você se curar das suas dores passadas. É o mais importante. Por isso que a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Se é curado, é de alguma coisa que está te ferindo. Entendeu? E confessar o pecado não é você confessar os atos que você fez escondido. É confessar o que dói em você. O que fizeram com você. Entende? Às vezes tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui que não compreendem por que o casamento não dá certo. Que não compreende porque não consegue se envolver com o pai, não consegue se envolver com a mãe, não consegue ter um relacionamento feliz. Por quê? E aí você fica vivendo o quê? Trancado dentro do seu mundinho, não quer contar pra ninguém. Mas aí a resposta é simples, cara. É só você aprender a confessar, a falar o que te fere. O que te fere? O que dói em você? Aprenda a falar por que dói, o que dói. Perdoa. O perdão, né? É primordial para a cura. A partir do momento que você perdoa, cara, se você encontrar o cara hoje, para mim é mais um que passa na rua, não sinto mais nada, não muda nada na minha vida. Me vingar ou não me vingar, isso não vai mudar nada para mim, não vai me fazer menos feliz ou mais feliz. E o cara vai viver a vida dele, eu tô vivendo a minha. E você acha que isso foi uma construção que você fez também? Porque você querendo ou não, para você perdoar uma pessoa que fez esse mal para você, que na verdade durou anos aí para você, né? Foram, sei lá, 3, 4 anos, mas para você, você na verdade levou isso aí ao longo de mais de 10, 15 anos.
Você acha que, dentro disso que você está falando, você acha que você também galgou uma jornada aí que foi de evolução até para chegar ao momento de até perdoar a pessoa e você evoluir como pessoa? Cara, sim, é uma construção, né? Isso, se você chegar numa pessoa friamente agora, uma pessoa que foi abusada por um pai, por um primo, por um parente que seja, e você fala pra você, ó, perdoa ele. Essa pessoa é capaz de voar em cima de mim e me bater. Sim. Porque não é simples assim. Como que você vai perdoar alguém que te fez um mal tão grande, cara? Como que você vai perdoar? Pô, eu era uma criança. Se você parar pra você pensar, não tem lógica. Mas o que uma criança de 7 anos... Uma criança de 7 anos há 33 anos atrás... O que essa criança tinha, entendia? Vivia na roça. Vivia no meio do mato. Entendeu? Essa criança era uma criança totalmente inocente. Não tinha malícia nenhuma. Com certeza. Então, se você parar pra se pensar, cara... assim, pela lógica, é imperdoável. Você fala assim, cara, não tem como perdoar isso. Entende? Mas você precisa... Exatamente, você precisa de evoluir. E isso... Talvez você não esteja preparado ali no momento, mas você vai construindo isso aí. Você vai construindo, porque você, primeiro passo, tem que entender que o perdão, Cláudio, a questão assim, ó, de liberar o perdão, digamos que você fez algo pra mim, tá? E eu fiquei muito chateado com você, mas você tá vivendo sua vida. Você, o causador, o abusador, ele, o que acontece? Ele não pensa nas vítimas dele. Ele pensa em fazer uma próxima vítima. Ele pensa, ele não tá preocupado com a dor que me causou. Sabe? Ele não tá preocupado com isso. Só que ele me causou uma dor. Ele me causou um trauma. Ele me trouxe muitos prejuízos. E o fato de eu liberar o perdão não é por ele. É pra mim, cara. Quando eu perdoo alguém, eu perdoo porque eu quero viver bem. Eu quero viver. Eu não quero carregar um peso comigo. Eu não quero carregar essa dor comigo o resto da minha vida. Então, quando eu perdoo alguém, é meio como se eu estivesse liberando essa pessoa dos meus sentimentos. Cara, você não faz mais diferença nenhuma na minha vida. Você fez o que fez. E até pelo fato também, assim, a pessoa ter te feito algum mal, ter às vezes falado alguma coisa que você não gostou, até dentro da família mesmo, às vezes a gente tem que praticar o perdão, né? E tentar de alguma forma evoluir, porque é assim, você perdoar e ter aquele sentimento do perdão, eu acho que tem uma jornada aí para você percorrer de trabalho até com a sua própria cabeça, entendeu? Sim. Para quê? Para você realmente perdoar a pessoa. É igual a questão do arrependimento. Não adianta nada também você falar que está arrependido, mas dentro de você não se arrependeu. Não tem exatamente. De chegar e se arrepender daquilo que você fez. Porque aí sim você está evoluindo. Caso contrário, não. Caso contrário, você está cumprindo um protocolo. Essa é a verdade. Não, eu tenho que perdoar porque eu sou um cristão, porque eu vou na igreja, porque eu tenho que perdoar. Cara, nossa, o Cláudio pisou na bola comigo, eu tenho que perdoar ele, mas ó, não dá mais pra ficar no mesmo lugar. Então isso não é perdão, cara. Como que eu sei se eu perdoei de verdade? Quando aquilo não te fere mais. Exato. Entendeu? Se o cara, se esse camarada, não sei o nome do cara, não sei o nome dele. Quando eu me tratei, quando eu fui fazer terapia pra me tratar a respeito disso, porque eu queria realmente me libertar disso, o meu psicoterapeuta, ele fez um trabalho comigo e falou assim, ó, qual que é o nome dele? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, então, mas tem que dar um nome pra ele. Dá um nome pra ele. Eu inventei um nome, chamei o cara de Vicente. O nome dele é Vicente, né? Então, se o Vicente chegar a sentar na mesa comigo que agora, pra mim não faz diferença. Entendeu? Ele é uma pessoa talvez desconhecida. No meu sentimento, assim, é mais um cara que eu não conheço, que tá sentando aqui na mesa, que pode ser meu amigo ou não. Muito vai depender dele, vai depender de mim também. Eu posso querer me aproximar ou não. Mas a presença dele não me incomoda. Aí eu sei que eu perdoei. Quando você libera o perdão pra alguém e você fala assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais ficar perto desse cara. Você não perdoou, você cumpriu um protocolo. Agora, a partir do momento que você fala assim, eu perdoo, a presença da pessoa não me incomoda, nem positivamente, nem negativamente, então tá perdoado, realmente isso não te fere mais, não te dói mais.
Né? Igual a mulher traída, né? Perdoou o marido, mas fica toda vez que briga. Mas olha o que você fez. Lembra que você saiu lá com a fulaninha lá? Lembra que você fez isso? Mas de novo. Não perdoou. Agora, perdoou, morreu o assunto. O marido traído, a mesma coisa. Entendeu? Se tá disposto a perdoar, se quer restaurar, acabou, morreu, isso não me fere mais. Agora é vida que segue, é outra história, outra coisa pra gente escrever. É uma construção, né? Realmente. E é uma evolução também. E não, como eu te falei, não é assim, cara. Não é simplesmente chegar, perdoa o cara, não funciona. Você tem que tratar. O que eu faço? Eu trato os benefícios disso. Quais são os benefícios que isso vai trazer pra sua vida se você liberar o perdão? Olha pra você ver como você vive. Cara, muito caso de câncer. Às vezes é falta de perdão, é raiva, é ódio das pessoas, sabe? Vai alimentando aqui. Vai alimentando, cara, e as células se conflitam, já era, vira câncer, entendeu? E você vai tratar isso aí, as pessoas choram, não querem, sabe? Eu tratei um caso na igreja, cara, a irmã foi abusada pelo próprio irmão, você entendeu? Tem que perdoar. Caminho para você ter sucesso, para você se libertar, sair desse quadro depressivo. Você procurar, na verdade, alternativas também, né? Para chegar nesse tipo de evolução, né? Sim. Chegar ao ponto de perdoar a pessoa que fez isso para você. Isso é importantíssimo, porque se você continuar vivendo isso aí, de alguma forma você não vai para frente. E você vai sempre estar ali se esbarrando com essa situação. Exatamente. É o famoso fantasma que segue a pessoa. Exato. Né? Ele sempre vai estar acompanhando. E quando você não libera isso, você acaba carregando com você essa dor, esses traumas e vivendo essa vida de infelicidades, vamos dizer assim. Legal. Ezequiel, eu sei que você tem muito a agregar pra gente aqui no podcast. Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui, ter colocado um pouco aí da sua história pra gente. Eu acho que com certeza vai contribuir pra muita gente. Espero alcançar bastante pessoas, né? E o que você deixa aí pra gente de mensagem? Cara, a mensagem... o conselho, se eu tivesse para dar o conselho para alguém, se alguém tivesse me ouvindo agora pessoalmente aqui, vamos dizer assim, o conselho cara, tem como você viver melhor. Dá para viver melhor nessa terra, dá pra gente viver uma vida mais plena, né? Tudo depende da gente. Quando nós somos tocados indevidamente na nossa infância por um adulto, por uma pessoa que era para nos proteger, para cuidar, de repente ela tira a nossa inocência através de um abuso, né? Essa pessoa ela tá tirando a sua, vamos supor, a sua perspectiva de vida, tirando a sua identidade. Mas eu, como pastor, como amigo, como pessoa, meu papel é trazer essa identidade para você de volta e dizer para você: é possível você viver uma vida melhor, você viver uma vida mais plena na presença de Deus ou naquilo que você acredita, mas você precisa de aprender a lidar com as suas dores, entender que dá para curar as feridas e dá para viver uma vida melhor. Legal. Gente, obrigado por estar assistindo a gente aí. E Ezequiel, foi um prazer ter você aqui. Cara, o prazer foi meu. Obrigado.